Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui dar seguimento à nossa videoaula. Encerramos especificamente o princípio da boa-fé processual, tratamos das dimensões que envolvem a boa-fé objetiva, a boa-fé subjetiva e enquadramos a boa-fé objetiva no âmbito da boa-fé processual. E aí trouxemos para vocês as devidas explicações e orientações correlatas. Bem, agora especificamente, pessoal, iremos tratar especificamente do princípio da lealdade processual e os demais princípios correlatos, tá bom? Mas antes de mais nada, gostaria de ler o artigo 20 do Código de Ética da Magistratura Nacional, porque ele traz essencialmente essa referência, pessoal. Ele traz, portanto, como um veículo norteador da ética, da deontologia jurídica aplicada à magistratura, tá bom? Bem, te peço aqui a palavra, vamos lá aqui. Artigo 20 do Código de Ética da Magistratura Nacional, abre aspas, ao que diz: cumpre ao magistrado velar para que os atos processuais se celebrem com a máxima pontualidade, olha só, e para que os processos a seu cargo sejam solucionados em um prazo razoável. Veja que, de forma clara e concedânea, existe o influxo de referência ao princípio da economia processual, bem como da razoabilidade dos atos processuais, reprimindo toda e qualquer iniciativa dilatória ou atentatória à boa-fé processual. Bem, dando seguimento aos trabalhos, pessoal, vamos aqui tratar especificamente do princípio da lealdade processual. Primeiro ponto de análise: o princípio da lealdade processual ele está ligado tanto ao princípio da boa-fé processual quanto ao princípio da cooperação. Nesse sentido e consequência, ele faz referência à honestidade que deve permear, que deve incidir sobre todas as condutas, não só das partes, pessoal, que estão dentro do envolto da relação jurídica processual, mas a todos os participantes, inclusive terceiros intervenientes. Nessa medida e consequência, nós temos que dar pontual leitura ao artigo 77 do CPC. Vamos aqui especificamente abraçar o dispositivo e compreender, portanto, a sua essência. Artigo 77. Olha o que diz, pessoal, acerca do dever das partes e seus procuradores. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo. Veja a incidência que é bem ampla do princípio da lealdade processual. Bem, vamos lá. Expor os fatos em juízo conforme a verdade. Vimos ainda há pouco a questões que envolvem a litigância de má-fé, né? E aí vimos subsequentemente as consequências dos mesmos. Não formular a pretensão ou de apresentar a defesa quando cientes de que são destituídos de fundamentos. Subsequentemente, não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Cumprir com exatidão as decisões judiciais de natureza provisória ou não, ou final, e não criar embaraço à sua efetivação. Declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial profissional, onde receberão intimações atualizando essas informações sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. E, por fim, não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Então, recapitulando, tratar do princípio da lealdade processual é tratar de forma correlata, de um lado, o princípio da boa-fé processual e do outro, o princípio da cooperação. Assim sendo, pelo princípio da lealdade processual, se refere que as partes devem comportar-se com base na honestidade, desencadeando também aos procuradores e demais participantes da relação jurídica processual. Nesse sentido e consequência, o dispositivo que melhor adapta e melhor chama atenção à incidência do princípio é o artigo 77 do CPC. Tudo bem, pessoal? Dando seguimento aos nossos trabalhos, vamos agora tratar do princípio da cooperação. Bem, a ideia de cooperação, pessoal, resoluta, né, traz como embojo uma relação de que as partes, todas elas, buscam cooperar entre si. Autor, juiz, réu, réu, autor, autor, réu. Nessa medida de consequência, pessoal, o artigo 6º, já aqui colocado para vocês no quadro virtual, diz o seguinte: todos os sujeitos do processo devem o quê, gente? Cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva. Veja a primazia, pessoal, do julgamento de mérito aqui associado, né? Então veja, as partes elas devem cooperar para que o juiz ele alcance o exaurimento da tutela jurisdicional, viabilizando um julgamento de mérito, extinguindo, portanto, a relação jurídica processual, indicando o direito a quem pertence. Na medida de consequência, trabalha também o artigo 10 do CPC, que diz o seguinte: o juiz não pode decidir em grau de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Veja o contraditório aqui associado, pessoal, em conjunto com o princípio da cooperação. Veja de forma clara e correlata que a cooperação ela é dada por todas as partes na relação processual. E para que haja essa cooperação, evidentemente, tem que agir as partes com base na boa-fé, com base na lealdade. Bem, todo segmento, vírgula, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Todos cooperando para que o juiz decida resolvendo o mérito, né? Sentença essa de mérito, sentença essa que extingue o processo com resolução de mérito. Esse é o desiderato, portanto, do processo. O processo ele não se forma, portanto, pessoal, trazendo aqui essa referência, o processo não se forma única e exclusivamente para que as partes, pessoal, sempre tenham, portanto, uma decisão qualquer. Não. A decisão que é objeto, inclusive, emanação do Estado juiz, é a decisão de sentença com resolução de mérito. Bem, trabalhando aqui pontualmente a doutrina de Eupídio de Donizete, repito, trabalhando a doutrina de Eupídio de Donizete e citando Lúcio Grassi, nós podemos identificar, pessoal, uma série de deveres relacionados, direcionados à atuação do juiz e à atuação correta das partes. Bem, nesse sentido de consequência, eu gostaria que você anotasse no seu caderno os deveres que devem ser observados para a correta e justa composição da lide. Bem, esses deveres, pessoal, eles se encontram espalhados no CPC e no Código de Ética da Magistratura Nacional. Repito, esses deveres que instruem, que informam o princípio da cooperação, eles se encontram pulverizados, né? Esse conto diversificado dentro do Código de Processo Civil e inserido no Código de Ética da Magistratura Nacional. Bem, são os deveres, portanto, pessoal, anotem no caderno. Vamos lá. O primeiro deles é o dever de esclarecimento. Repito, o primeiro dever ligado ao princípio da cooperação é o dever de esclarecimento. O segundo, pessoal, é o dever de consulta. Repito, dever de esclarecimento. 2, dever de consulta. 3, dever de auxílio. E aí nós vamos repetir a análise pontual do artigo 22 do Código de Ética da Magistratura Nacional, que trata, pessoal, especificamente, coloque como observação, dever de auxílio implica dever de cortesia. Dever de auxílio implica dever de cortesia. Bem, seguindo o barco, pessoal, quarto dever relacionado ao princípio da cooperação é o dever de prevenção. Repito, o quarto dever associado ao princípio da cooperação, pessoal, é o dever de prevenção. Dever de prevenção. Por fim, pessoal, nós temos aqui especificamente o dever de correção e urbanidade. Vamos lá. Então, primeiro dever, dever de esclarecimento. Segundo, o dever de consulta. O terceiro, dever de auxílio. O quarto, dever de prevenção. E o quinto e último, dever de correção e urbanidade. Bem, pessoal, com todo respeito, toda modéstia, toda humildade, eu interpreto que o dever de auxílio e o dever de correção estão associados. Mas a doutrina, ela classifica em 5, e assim nós iremos trabalhar em sala de aula virtual. Tudo bem? Então, no meu ponto de vista, posso estar errado, mas salvo o melhor juízo, eu trago como ponto modal de referência sine qua non que o dever de auxílio estar inserido no dever de correção e o dever de correção estar inserido no dever de auxílio. Mas nós vamos aqui tratar pontualmente de 5 divisões de deveres. Dever de esclarecimento, de consulta, de auxílio, de prevenção, de correção e urbanidade, que são os deveres relacionados à atuação por parte do magistrado, para que haja o que, gente? O esgotamento efetivo e justo
da decisão da tutela jurisdicional para que alcancemos, portanto, uma decisão judicial de sentença resolvendo o mérito. Bem, nesse sentido de consequência, pessoal, vamos aqui ao primeiro dever. Dever de esclarecimento. O que seria, portanto, pessoal, postando aqui o ponto de apoio aqui, vamos lá? O que seria, portanto, o dever de esclarecimento? O dever de esclarecimento, pessoal, está ligado especificamente a possibilitar que as partes venham a conhecer, pessoal, estabelecer uma relação de comunicação com o magistrado para que possam conhecer as posições do próprio juízo. Vejam que, nesse sentido específico, o magistrado deve esclarecer as partes pertinentes, pessoal, a posicionamento do juízo, ligando-os com as alegações, com os pedidos e as próprias posições do juízo. Ou seja, é a relação de empatia no que tange especificamente ao conhecimento dos posicionamentos relacionados ao juízo. Aqui, pessoal, gostaria de fazer um alerta, que já foi inclusive objeto de pergunta em sala de aula. Se vir dizer que o juiz ele virou consultor jurídico particular, não é isso. É o dever, e aí remete a um outro dever associado, é um dever de cortesia, mas ligado, pessoal, à prestação de informações, até porque o juiz ele exerce uma função pública, é remunerado com base nos tributos que nós pagamos de forma ordierna, periódica. O Estado juiz ele é remunerado por tributos, nós pagamos tributos, e esses tributos são convertidos em prestação jurisdicional, pessoal, para aquele que provoca a tutela, nos termos do princípio da demanda da inércia, trazidos no artigo 2º do CPC. E associado a isso, pessoal, olha só como é importante essa conscientização, o Poder Judiciário, ele atua através da provocação de tutela e ele não pode, pessoal, jamais afastar o exercício do seu ofício, em razão do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Então, repetindo, o dever de esclarecimento é um dever, pessoal, relacionado ao magistrado prestar esclarecimentos quanto às alegações apresentadas pelas partes, aos pedidos e as próprias posições do juízo. Bem, isso está onde, pessoal? Evidentemente está em lei. Nesse sentido de consequência, vamos aqui buscar o artigo 357 e vamos trazer uma leitura em especial ao seu parágrafo 1º. Mas, antes de mais nada, vamos ler só o seu caput. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, e aí vem aqui as atribuições que deve operar. Bem, realizado o saneamento, que é aqui a questão, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo de 5 dias, fim da decisão se tornar estável. Então veja, pessoal, é uma relação de dever de ofício do juiz para que ele supre, pessoal, de uma forma imediata qualquer questão que possa inviabilizar o andamento justo, o impulso oficial justo do processo. Veja, depois de saneado, as partes têm o direito, veja que é um direito das partes, autor-réu, de pedir esclarecimento ou solicitar ajustes, no prazo de que, gente? De 5 dias, fim do qual a decisão se tornará estável. Então, é importante o que, gente? Essa empatia processual, justamente para ver o que, gente? Uma correta composição da lide. Não acabamos aí não, pessoal. Tem um outro dispositivo também bastante peculiar e importante, que é o artigo 385. Nesse especial, não vou ler todo, eu vou só pontuar alguns aspectos. Vamos lá. Artigo 385, pessoal, está relacionado ao depoimento pessoal. Vamos lá. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta interrogue na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. Aí segue-se. Se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso não comparecer, ou comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena. Veja pontualmente que no parágrafo 1º existe uma relação de esclarecimento. Veja novamente. Parágrafo 1º do artigo 385. Olha o que ele diz. Se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e, olha só, advertida da pena de confesso. Isso aqui é esclarecimento. Isso aqui é um esclarecimento. Não comparecer ou comparecendo, se recusar a depor, o juiz
aplicar-lhe-á a pena. Veja que prontamente houve o que, gente? Orientação, clara e processual à parte, né? A questão que envolve o depoimento pessoal. Então, houve pontualmente, pessoal, esclarecimento processual. Para finalizar, especificamente, o artigo 250 destaca em especial o inciso número 2. Olha só, o mandato que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá, olha só, gente, a finalidade da citação. Esclarecer. Para que está vendo isso aqui, pessoal? O que é isso? Aí o cara pergunta, recebe lá o oficial de justiça, o que é isso? Não, estou aqui citando o senhor e aqui está aqui as informações condizentes. Com todas as especificações constantes da petição inicial. Ele tem que receber a inicial, indicando, portanto, as necessárias informações do que está acontecendo no processo. Bem como a menção do que, gente? O prazo para contestar. Ah, professor, mas ele é advogado, não interessa. Ele tem que saber um direito, portanto, vinculado ao processo, que deve estar esclarecido no mandato citatório, sob pena de revelia ou para embargar a execução. São informações que, a nível inicial, né, fica quase que mecânicas, mas elas têm uma motivação ontológica de sua existência, que é, nesse caso, o atendimento ao princípio da cooperação na sua esfera dever de esclarecimento. Bem, pessoal, vou tratar de um outro dever que se parece um pouco com o anterior, que é o dever de consulta. Vamos aqui. Então, dever de esclarecimento, já estamos finalizados, vamos partir para o segundo. Dever de consulta. Pessoal, esse dever de consulta é a possibilidade de haver uma prévia consulta pelas partes quanto a questões de fato e de direito envolvidas na lide. Aqui, muito cuidado, pessoal, porque a própria doutrina de Eupídio Donizete, ele rotula que aqui nós temos especificamente um contraditório informal. Por que isso? Porque aqui nós estamos diante de uma situação de debates, de direitos e de circunstâncias, que é uma própria retórica de uma audiência que pode acontecer. Então veja, no dever de esclarecimento, o juiz ele estará ali apresentando esclarecimentos quanto a uma série de situações que envolvem a aplicação da lei. Em contrapartida, o dever de consulta trata-se de uma análise casuística dos aspectos de fato e de direito naquele processo especial. E aí destacamos pontualmente que, de certa maneira, é um contraditório informal. Por mais que ali não seja um contraditório em que gera o fenômeno preclusivo, é um contraditório, portanto, informal, um contraditório, mais uma vez, ligado ao dever de cortesia. Assim, pessoal, a apresentação de informações quanto à lide formada, seja nos aspectos factuais, seja nos aspectos de direito. Cuidado aqui, pessoal, é uma observação pontual. O juiz, ele não é um tira-dúvidas. Cuidado. O juiz não é um tira-dúvidas, não é um consultor jurídico. Portanto, quanto ao dever de consulta, ele não pode ser utilizado de forma abusiva pelas partes. Por exemplo, você não pode chegar, por mais que você possa dar uma interpretação altruística, por assim dizer, né, uma ação de boa-fé, pedir para o juiz que ele mande para você um modelo de petição inicial, ou um modelo de contestação, ou um modelo, pessoal, de embargos de execução. Você não precisa, você não deve fazer esse tipo de comportamento. Mas relacionado a um processo em andamento, e você buscar aspectos relacionados ao direito e os fatos em volta da ação, é notório que você possa fazer. Inclusive, você perguntasse, olha, já houve citação, Vossa Excelência? Já houve intimação? O bem já foi objeto de penhora? Isso mesmo que você não esteja com o processo na mão. São circunstâncias que envolvem o quê? Dimensão factual e jurídica que são pertinentes ao processo objeto de discussão. Bem, pessoal, o mais tranquilo de todos, que é o terceiro, o dever de auxílio. O dever de auxílio, pessoal, ele tem que ser interpretado pontualmente com o artigo 22 do Código de Ética da Magistratura, que fala do dever de cortesia. Então, o dever de auxílio está ligado, essencialmente, ao dever de cortesia.
E o que seria isso? Vamos aqui ao artigo 22 do Código de Ética da Magistratura Nacional. Olha o que diz. O magistrado tem o dever de cortesia para com os colegas, os membros do Ministério Público, os advogados, os servidores, as partes, as testemunhas e todos quantos se relacionem com a administração da justiça. Professor, traduz. Olha só. Significa dizer que o magistrado, pessoal, ele está ali atuando não de forma passional, mas de forma ativa para que haja a real composição da lide. Nesse sentido, ele pode perfeitamente suprir algumas questões externas ao processo de natureza técnica. O que seria pontualmente a isso? Ele poderia muito bem, pessoal, explicar as questões que envolvem acesso ao PJE, as questões que envolvem, inclusive, pessoal, relacionados a feriados, a circunstâncias pontuais. Isso é cortesia, é ter uma relação de humanidade, né? Isso gera uma circunstância de encurtamento de distância dos profissionais. Bem, nesse sentido de consequência, vamos partir para o próximo, que é o dever de prevenção. O dever de prevenção, pessoal, ele já aduz uma circunstância interessante, que inclusive pode ser trabalhado com base ligada ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Olha só. O dever de prevenção, pessoal, é a possibilidade que é dada, é o poder dever do magistrado para que ele possa sempre propiciar que o processo ele continue com seu devido impulso oficial. Ele pode, nesse sentido, pessoal, apontar falhas passíveis de solução no processo. Um dos casos mais citados, inclusive a nível de prova, é a emenda da inicial. Então, veja, o juiz ele não pode, com ferro e fogo, olhar o processo, isso aqui a petição inicial está uma merda, vou extinguir o processo sem resolução de mérito. Não. Ele vai, dentro dos limites que a lei permitir, propiciar a emenda da inicial. Nesse sentido e consequência, puxo aqui um leque para vocês, o artigo 303, parágrafo 6º e o artigo 321. Deixa eu começar com o 321, que é bem mais rápido. Olha só, o juiz, ao verificar que a exordial, petição inicial é exordial, né? Não preenche os requisitos do artigo 319 e 320, esses dispositivos nós tratamos de forma árdua para você, mas te deixo logo tranquilo que novamente será estudado em processo civil 2. Ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão, olha só, o que deve ser corrigido ou completado. Isso aqui já foi, inclusive, objeto de prova. No dever de prevenção, o magistrado ele tem que indicar, no que tange a emenda, com precisão o que deve ser saneado, o que deve ser corrigido ou completado. Dando seguimento ao trabalho, mais uma vez, aplicando aqui o dever de prevenção, cito para vocês o artigo 303, em especial, atenção, ao parágrafo 6º. Olha o que diz. Caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da inicial no prazo de 5 dias, sob pena de ser indeferida e de um processo extinto sem resolução de mérito. Eu vou te confessar uma coisa aqui. Eu já tive um caso pontual, inclusive envolvendo pontualmente um indivíduo que passou no concurso público para cotas raciais, em que a outra parte, uma situação que, ao meu ponto de vista, completamente absurda, que inclusive envolvia inépcia da inicial, mas, e outros mais dilemas, outros mais elementos associados, mas no que tange especificamente a concessão da tutela antecipada, o juiz permitiu a circunstância da emenda. Né? Só para você ter uma ideia, é um processo da Justiça Federal que tramitou demais, desde 2017. Agora, recentemente, que o meu cliente ele conseguiu a vaga de cota racial. E dos poucos casos que eu vejo a aplicação efetiva desse dispositivo. Tá? Então, plausível tudo, a oportunidade que foi dada, mas também espero que isso aconteça comigo, né? Mas de toda maneira está aí, essa aqui é o mundo do direito, a realidade humana. Então nós temos aí, pessoal, mesmo nas situações em que envolva pedido de concessão de tutela antecipada, se é uma circunstância passível de ser saneado por uma mera correção, o juiz tem que conceder, pessoal, em razão do princípio, em razão do princípio da cooperação, na sua esfera dever de prevenção. Beleza?
Para finalizar aqui, pessoal, nossa fala no que tange a esse princípio, o dever de correção e urbanidade. Eu, particularmente, entendo muito parecido com o dever de auxílio, mas eu vou buscar aqui uma peculiaridade para a gente poder fazer as distinções. Primeiramente, pessoal, no dever de correção e de urbanidade, ele está ligado à cortesia. Isso aí é fato. Mas ele impactua que o magistrado deve agir sempre em conformidade com a ética e o respeito profissional entre as partes. E ponto final. Então, o dever de correção e urbanidade está ligado à própria essência do comportamento, enquanto que o dever de auxílio está ligado, pessoal, à exteriorização desse comportamento. Então, vejamos pontualmente, uma supressão de natureza técnica seria um dever de auxílio, mas a forma cortês, a forma respeitosa e ética de resolver esse problema técnico seria o dever de correção. Tá? Bem, são belos detalhes, mas a doutrina divide e eu tenho que te ensinar tudo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Bem, dando seguimento aos nossos trabalhos, pessoal, vamos partir para um outro princípio também importante. Aliás, não muito menos importante, que é o princípio da isonomia processual. Gente, é interessante observarmos que lá na Constituição, se você pegar o caput do artigo 5º da Constituição, ele começa logo dando uma porrada violenta, dizendo o seguinte: olha, todos somos iguais perante a lei. E ponto final. Não existe, portanto, pessoal, critério de discriminação, distinção por qualquer natureza. Então veja, o critério de garantia de igualdade ele é dado para brasileiros e estrangeiros, pouco importa se o cara reside ou não no país. E aí, de forma associada, resguarda a inviolabilidade ao direito da vida, ao direito à igualdade, à liberdade, à propriedade, à segurança. Então, veja, é um princípio muito violento de proteção. É um princípio que traz uma jazida de poder, portanto, empoderamento para as pessoas, melhor dizendo assim, um empoderamento de direitos muito absurdo. Porque, inclusive, traz um efeito, pessoal, exteriorizador para estrangeiros que estejam aqui no país. Então é um princípio muito peculiar. E aí eu digo para vocês mais, quando diz assim, todos somos iguais perante a lei, todos somos, né, todos são, perdoe-me, o verbo é são, todos são iguais perante a lei, ele fala que é um critério de igualdade com base na legalidade. Cuidado com isso que já foi questão de prova. Então veja, o critério de igualdade na lei, perdoe-me, na Constituição é com base na lei. Todos são iguais perante a lei. Perante a lei, não é perante um decreto, uma portaria, uma instrução normativa, todos são iguais perante a lei. E o incrível que pareça, quando fala da igualdade entre homens e mulheres, ele traz como baliza a Constituição, justamente para deixar bem claro que não há, portanto, nenhum comportamento humano que deva ser aprovável, né, seja aprovável, que crie uma discriminação entre gêneros, tá? entre pessoas de sexos opostos, entre homens e mulheres. É inadmissível no sistema democrático atual. Bem, mas feito tais expoentes, eu quero focar aqui que o artigo 5º ele fala por quinto caput. Ele fala por dois momentos da igualdade. Primeiro ponto de igualdade, a igualdade perante a lei, ser forte. E segundo, pessoal, numa dimensão axiológica, né, uma dimensão valorativa, porque o caput do artigo 5º ele apresenta princípios, isso é fato, mas princípios ligados essencialmente com metanormas. Metanormas da liberdade, metanormas da igualdade. Quanto a metanormas, nós estudamos isso no início do semestre. Eu expliquei para vocês o que são regras, o que são princípios, o que são normas jurídicas, o que são metanormas. Né? Então, peço para vocês revisarem o material inicial. Isso aí foi um horário inteiro só te explicando isso. Então, vamos aqui. Então, nós temos como metanormas a igualdade. E a igualdade que a Constituição assim assegura é perante a lei. E não poderia ser diferente, pessoal, a igualdade no processo. Qual será a lei que viabiliza essa igualdade no processo civil? É o CPC, né? A Lei 13.105 de 2015, consagrada com base no artigo 22, inciso 1 da Constituição. Show de bola. Bem, então, essa igualdade processual é uma igualdade com a cristalina percepção legal processual. Tudo bem. Feito tais observações, vamos partir aqui para o artigo 7º, que esse dispositivo em especial, pessoal, trata especificamente da paridade do tratamento entre as pessoas... Ih, já passei demais. Falando aqui, me empolguei. Então, fala da paridade do tratamento entre as partes que envolvem a relação jurídica processual.
Aqui nós temos uma percepção infraconstitucional do princípio da isonomia processual ou igualdade processual. Em contrapartida, o artigo 5º caput, ele deságua na sua raiz constitucional, ou seja, na sua fonte constitucional. Bem, reconhecido, portanto, a fonte constitucional, vamos aqui identificar como parâmetro dados pela lei, até porque a Constituição é clara, todos são iguais perante a lei. Então, o que a lei diz? A lei processual fala de igualdade. Vamos aqui. Artigo 7º do CPC, olha o que diz. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação, olha só, ao exercício de direitos e faculdades processuais. Gente, eu não estou de hipocrisia, eu fico muito feliz quando eu olho isso aqui. Porque, vejam, essa igualdade aqui, ela tem 2 pontos crivos de análise. Exercício de direitos e faculdades processuais. O que isso significa? Pessoal, isso significa dizer que o princípio da isonomia, ele interpenetra no contraditório, ele interpenetra no princípio da primazia do julgamento de mérito, ele interpenetra, pessoal, propriamente no princípio da eficiência. Ele faz da boa-fé, opa, isso aqui eu não podia deixar de falar, da boa-fé. Então, ele consegue trazer uma atitude muito profunda, de tal maneira que ele resguarda, alimentando forças para os outros demais princípios. Ele fala de exercício de direitos. Direito de ação é um deles, pessoal. Direitos de ação é um deles. Faculdades processuais e gerais. Você ter as suas prerrogativas dentro do processo, viabilizar prazos, cumprimento de prazos, intimações, citações válidas, mecanismos que resguardam a validade do próprio processo. Então, é um princípio muito abrangente ao nível processual. Aliás, quiçá minha fala, ele já é abrangente por multiversos de informações no direito material, quiçá também não deixa de ser na esfera processual. Então, nesse sentido e consequência, reverberando essas informações, olha o que diz. Aos meios de defesa, paz, é muito lindo o processo, ó, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais. Olha só, meu querido, litigância de má-fé é um exemplo. Litigância de má-fé é um exemplo. Competindo ao juiz zelar pelo seu efetivo contraditório. Então, mesmo, olha só, mesmo que haja o reconhecimento de direitos e faculdades processuais, invadindo no reconhecimento, portanto, pessoal, de direitos e prerrogativas, inclusive ao nível de aplicar sanções, não deve deixar de repousar no contraditório. Daqui a pouco nós vamos tratar especificamente do contraditório. Professor, reduz essa missa. O que está querendo dizer? Aqui é o seguinte. O princípio da isonomia processual está ligado a um tratamento de paridade quanto às partes que compõem a relação jurídico-processual, reconhecendo, pessoal, iguais direitos processuais para cada um. Se um tem o direito de acusar através da sua exordial, da petição inicial, o outro tem direito de contestar. Se a sentença reconhece o direito de uma das partes, tem direito a parte sucumbente de recorrer. Ou seja, é preto no branco, cada um tem seu direito. Não há, portanto, uma sistemática anti-isonômica no processo. Contudo, todavia, entretanto, aí eu chego na parte que cai nas provas de concurso e prova de OAB, todo o princípio ele pode absorver claramente, pessoal, circunstâncias em que ocorre certa mitigação, que eu prefiro chamar de exceções. Porque as exceções, conforme Eduardo Sabag, professor de Direito Tributário, gosto muito da literatura dele, nunca esqueci na época da faculdade, quando ele disse o seguinte: as exceções aos princípios fortalecem o próprio princípio, justificam o próprio princípio. Então é das exceções que nós conseguimos entender melhor os alcances das próprias regras. Nessa medida de consequência, pessoal, eu vou rotular para vocês especificamente 5 exceções muito comuns quanto ao Instituto da Isonomia Processual. Eu vou começar com vocês um meu queridinho caso de estudo que eu gastei praticamente uma manhã inteira explicando para vocês, que foi o contraditório diferido. Vamos lá. O artigo 6º, o artigo 7º, o artigo 9º, o artigo 10º, o artigo 10 trata do contraditório.
Só que o nono, ele dá uma porrada violenta e te dá uma exceção interessante ao contraditório. Bem, primeiramente, pessoal, olha o que diz o artigo 9º caput do nosso Código de Processo Civil. Olha o que diz. Não se proferirá a decisão contra uma das partes sem que ela esteja, o que, gente? Previamente ouvida. Cara, o cara tem que ser intimado previamente. O cara tem que ter o prazo da citação para que ele possa contestar. Tem que dar prazo para o indivíduo recorrer. Nem que sejam uns embargos de declaração, pessoal. Uma questão de obscuridade, a sentença, enfim. Mas ele tem direito de ser ouvido. Agora vejam. Existe, pessoal, exceções. Por isso que eu prefiro exceções do que mitigações, em termos de tecnológico. Bem, parágrafo único, olha o que diz. O disposto no caput não se aplica, olha só, tutela provisória de urgência. Aí eu peço para vocês, na nossa aula, no nosso caderno, consultar o artigo 300 em diante do CPC. As hipóteses de tutela de evidência previstas nos artigos 311, incisos 2 e 3, e a decisão prevista no artigo 701. Esses três casos aqui pontuais do artigo 9º parágrafo único são exceções ao princípio da isonomia processual e estão atinentes ao chamado contraditório diferido. Eu creio que eu até fiz aqui uma graça de um desenho, deixa eu ver aqui se eu coloquei. Não coloquei para vocês, mas foca aqui comigo. Então, veja, são circunstâncias em que são exceções ao princípio da isonomia processual. Acabou? Não. Vamos aqui especificamente para a nossa segunda exceção, pessoal. Está no artigo 72, inciso 2 do nosso CPC. Olha o que diz. O juiz nomeará curador especial ao réu preso, bem como ao réu revel citado pelo edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Pessoal, não é da ontologia do comportamento da pessoa que se necessita de exercício da capacidade postulatória em juízo contratar um advogado? Não é o normal? Não é o padrão? Mas me diga uma coisa, o cara está preso, pô. Como é que ele vai contratar um advogado? Ah, o defensor público. O cara está preso lá. E o defensor não apareceu. Como é que fica? Então, vejam. Ele pode, pessoal, ele pode viabilizar o quê? Prerrogativas pontuais ao réu preso, né, revel, bem como ao réu revel citado pelo edital ou com hora certa. Fazendo o que, gente? A nomeação de um curador especial. Esse curador, pessoal, ele vai atuar como logamanos dessa pessoa que precisa da proteção por parte do Estado. Não é porque o indivíduo está preso, pessoal, que ele fica lá excluído. Não é porque o cara está revel que ele fica excluído. Ao contrário, o juiz tem a prerrogativa de designar o que, gente? Curador especial. Um outro ponto interessante, inclusive bastante comentado em sala de aula, são as diferenciações de prazo. Você sabia disso? Você sabia que o Ministério Público tem um prazo diferenciado? Tem sim, olha só. Isso é uma exceção ao princípio da isonomia processual. Vamos aqui, pessoal, ao artigo 180 do CPC. Olha o que diz. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos processuais, que terá início a partir de sua intimação pessoal. Veja, pessoal, ele tem prazo em dobro e tem a prerrogativa do que, gente? Da intimação pessoal. Prazo em dobro e a prerrogativa da intimação pessoal. Acabou por aí? Negativo, never. Vamos aqui, artigo 183, tratando aqui das unidades federativas. Olha o que diz. Artigo 183 do Código de Processo Civil. A União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, e as suas respectivas, olha só, pessoal, administração pública indireta, autarquias e fundações de direito público, gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Cuidado aqui, que são as de direito público. Autarquias, que por sua essência já e as fundações de direito público. Então, esses, né, as unidades federativas, a administração pública direta e a indireta, especificamente autarquias e fundações de, marca bem grande aqui para ti, ó, de direito público, gozarão de que, gente? Prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Então, veja, prazo em dobro, intimação pessoal, nós temos primeiro, gente, o Ministério Público, em seguida, a administração pública direta, toda, União, Estados, DF, municípios. Até o município menor do país, com baixo IDH, menor quantitativo de pessoas, ali tem direito. E, subsequentemente, autarquias e fundações de direito público. Já caiu esse questionamento de direito privado. Cuidado com isso.
Bem, dando seguimento, pessoal, ao nosso trabalho, vamos aqui encerrando aqui essa parte, mas não todas as exceções. Vamos aqui ao artigo 186, a Defensoria Pública. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Pessoal, para se enquadrar na tutela da Defensoria Pública, que é um advogado, né? Um advogado só que tem prerrogativas próprias específicas, tem que demonstrar o que, gente? Uma situação de hipossuficiência econômica. E o que é isso, gente? O que é uma pessoa hipossuficiente econômica? É uma pessoa que não tem condições, padrões financeiros, comprovado documentalmente, para arcar com o processo, para arcar com as custas processuais em especial. Nesse sentido e consequência, essa pessoa pontual, prevista, portanto, com a proteção da defensoria, ela tem o que, gente? A vantagem de prazo em dobro. Mas vamos supor pontualmente que nós temos uma pessoa que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e bem como com os honorários, pessoal. Ela terá, portanto, que mesmo assim pagar o processo? Claro que não. Nós temos aqui, pessoal, o artigo 98, que é uma outra exceção do princípio da isonomia, pessoal. Desculpa, gente. Princípio da isonomia processual. Gente, só beber uma água aqui. Tá pegando aqui a caneta. Só um instantinho, pessoal. Bem, então veja. Além da defensoria pública, nós temos o que, gente? As pessoas que necessitam da gratuidade da justiça. Então veja, ela não terá o prazo em dobro por causa disso. Mas terá o que, gente? Uma série de que, gente? De benefícios. Então vamos lá, pessoal. O artigo 98 do CPC diz o seguinte: a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais, as despesas processuais e os honorários de advogado. Aí, pessoal. Tem direito o que, gente? A gratuidade da justiça. Nesse processo pontual que eu falei para vocês, que é de um concurso, que meu cliente, envolvendo demanda de cota racial, meu cliente é negro, né? É negro, e ele não teve a sua vaga garantida, eu falei para vocês ainda há pouco esse caso, foi pedido a gratuidade da justiça. E nesse caso nós juntamos a declaração de imposto de renda dele, comprovando que ele não tem condições mínimas para pagar o processo. E outro processo específico envolvendo o interior aqui do Maranhão, houve uma colisão veicular, né? E aí arrebentou com o carro dele. Foi uma situação de um trem, realmente um trem, veio, bateu, colidiu com a traseira e arrebentou o carro dele inteiro. Segundo os relatos ocorridos nos autos, o meu cliente se jogou junto com a esposa e a esposa com a criança no colo. Uma loucura. E nessa circunstância de colisão, ele perdeu o carro. O carro ali, para ele, para a família, é um veículo de trabalho. Então, foi provado contemporaneamente que ele não tem a mínima condição. Eu achei engraçado nesse caso pontual que o magistrado ele questionou o fato de ele morar no Ceará. Tipo assim, o cara vem do Maranhão turista. Não, tá aqui, ó, declaração de imposto de renda. Fiz inclusive um cálculo pontual para o magistrado da progressão do que seria ele arcar com o processo, e aí eu tive que dar um pouco de matemática na hora, né, de contador também associado. E aí ele entendeu que não tinha como cabimento, tá? Juntei uma petição intercorrente aí nos autos, uma petição após a decisão do juiz de não conceder, juntei rapidamente uma petição provando, olha, a questão aqui pontual é que, e aí nesse sentido o juiz retratou-se, reconheceu, e também a outra empresa, sem dizer nomes, a empresa responsável, também sem dizer nomes, ela também não quis questionar, até porque o cara realmente não tem dinheiro mesmo para apontar esse caso. Meu cliente, infelizmente, passou por esse constrangimento absurdo. Bem, pessoal, esse outro dispositivo, eu não sei se eu coloquei aqui na apostila, mas eu posso comentar perfeitamente com vocês. Está previsto específico no Código de Ética da Magistratura Nacional. E fala, pessoal, de uma situação interessante, que é a questão de uma audiência especial para uma das partes. Olha o que diz o Código de Ética da Magistratura. Ao magistrado, no desempenho de sua atividade, cumpre dispensar às partes igualdade de tratamento, isonomia, vedada qualquer espécie de injustificada discriminação, dever de cortesia, princípio da cooperação. Vamos lá. Parágrafo único. Não se considera tratamento discriminatório, injustificado,
a audiência é concedida apenas a uma das partes ao seu advogado, ou seu advogado, contanto que se assegure, olha só, pessoal, igual direito à parte contrária. Então ela tem que ter ciência disso, caso seja solicitado. Então veja, não é uma coisa a portas fechadas, é pública, a outra parte tem conhecimento, e às vezes, pessoal, é só para tirar uma dúvida processual, um ponto específico. Mas é o recomendável sempre, pessoal, né, para evitar recurso, o recomendável sempre, mesmo nesse caso, o recomendável sempre é chamar todas as partes. Mas está no Código de Ética da Magistratura, polêmicas à parte, eu sou obrigado a ensinar tudo. Beleza, pessoal? Tranquilo, tá de boa? Bem, nós estamos aqui já caminhando aqui nosso horário, mas ainda não desisti, quero dar mais informações para vocês. E falando pontualmente de contraditório, olha aqui agora, pessoal, princípio do contraditório e da ampla defesa. Primeiramente, pessoal, eu vou tratar do contraditório para assim tratar da ampla defesa. Inclusive, nós vamos trazer um excelente julgado do ministro Gilmar Mendes, essencial para nós entendermos a ampla defesa. Mas antes de mais nada, pessoal, eu queria trazer com vocês, sem muitas delongas, a base do contraditório. Olha só, falar de contraditório, pessoal, é falar de duas dimensões mínimas. Como assim, professor? Vamos lá. O princípio do contraditório tem fundamento funcional. E esse fundamento funcional, deixa bem claro que o contraditório, ele trabalha com, no mínimo, duas dimensões bem claras. Para tanto, pessoal, vamos aqui abraçar a Constituição e denotar essas duas dimensões. Vamos lá. Olha só, pessoal. O artigo 5º, inciso 54, ele fala do devido processo legal. Já vou trabalhar ele com vocês. Já o artigo 5º, inciso 55, ele instrui o contraditório. E ele traz dois leques bem claros de abrangências. Processo judicial ou administrativo. A conjunção é alternativa ou seja, seja uma demanda administrativa, seja uma demanda judicial, tem que haver contraditório. E fala, pessoal, nesse sentido, aos acusados em geral. Ou seja, o contraditório, ele nasce com uma prerrogativa da parte defender-se, seja na esfera judicial, seja na esfera administrativa. Assim sendo, pessoal, trazendo a baliza do contraditório, que está previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, nós temos a seguinte redação constitucional. Olha só. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Veja que aqui a Constituição é aditiva. Eu posso dizer tranquilamente, sem descargo de consciência, que falar de contraditório exige conhecer a ampla defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes. Pessoal, é interessante observarmos que a parte final do artigo 5º, inciso 55, ele apresenta os mecanismos do exercício do contraditório. Bem, com base nessa orientação, nós podemos dizer que o contraditório ele possui duas dimensões. A primeira dimensão é o aspecto formal do contraditório. Ou seja, pessoal, o direito das partes e dos próprios intervenientes da relação jurídica processual participarem. Mas participarem ativamente, sempre buscando resguardar as prerrogativas de efetiva defesa. Sempre buscar resguardar as prerrogativas de plena defesa. Não é uma situação teórica, mas uma situação de jaez prática. Então, repito. No contraditório, nós temos duas facetas, duas dimensões bem claras. Uma chamada de aspecto formal, que fala do direito das partes e demais intervenientes da relação jurídica processual, de sempre resguardar a prerrogativa de se defender-se ativamente, de forma efetiva. Não de forma teórica, mas de forma prática. Sempre demonstrando a possibilidade de trabalhar o convencimento do magistrado ao seu direito. Veja que minha óptica é processual civil. Mas veja que o contraditório abrange a esfera processual judicial, e aí nós temos a esfera civil, penal, trabalhista, né? E eleitoral. Nós temos também aqui a administrativa, mas estou focando a processual judicial civil. Então, o aspecto formal é resguardar o direito das partes e dos demais elementos dos sujeitos da relação jurídica processual, de sempre buscar resguardar a prerrogativa de se defender,
mas de defender-se de forma ativa, efetiva, buscando mecanismos, meios para possibilitar, pessoal, a defesa ao seu direito, buscando convencer o magistrado. Então, se não tiver meios, inclusive aqui no final, olha só, meios e recursos para que se utilize para defender-se e viabilizar, construir o convencimento do juiz, eu não posso falar de contraditório. Já na outra atmosfera, pessoal, que é o aspecto substancial, estará inclinado ao dever do magistrado. Olha só, o primeiro é das partes. Na outra vertente é do magistrado sempre corresponder com a manifestação das partes. Corresponder com a manifestação das partes, pessoal, não significa dizer apoiar, concordar. Mas nesse sentido e consequência, de sempre dar oportunidade de ouvir as partes. Pessoal, não é à toa que o contraditório está em vários momentos no CPC. Eu já ouvi em palestras, já ouvi em eventos, já li em livros que o CPC, e de fato uma lei processual que deixa, de todos os princípios, um dos mais que se destaca é o contraditório. Então, pessoal, nesse sentido de consequência de resguardar o aspecto formal, ou seja, da parte, utilizar de meios e recursos para que o juiz receba essa informação e possa produzir o seu convencimento, na mesma essência, o juiz ele tem que permitir-se receber tais recursos, tais meios, para que ele possa trabalhar o seu convencimento. Então, o contraditório, nessa primeira etapa de análise, é uma mão de duas vias. Uma via que é da pessoa ir até o magistrado e ir com meio de um recurso próprio necessário para que faça conhecimento da defesa diante de uma acusação. Na outra toada, o magistrado ele tem que ter a prerrogativa de receber, ouvir as partes, conhecendo, portanto, a lei instalada e propiciando uma decisão de mérito justa. Nesse sentido de consequência, pessoal, eu posso dizer categoricamente, olha só, trabalhando uma consequência desses fatores, que o princípio do contraditório está ligado ao princípio da congruência. Nós já vimos estudar isso, inclusive, em sala de aula. No princípio da congruência. Por quê, pessoal? Porque, veja, a parte apresenta a sua defesa. A parte apresenta, portanto, toda a sua tese defensiva. E, nesse sentido, ela faz diante de uma acusação. Evidentemente, utilizando o meio processual adequado. De tal maneira que tem uma consequência que não pode ter um comportamento intempestivo sob viés da preclusão. Tem que ir dentro do ritmo do processo. Enquanto a partir do magistrado, que é o aspecto substancial, ele recebe, ele analisa, ele estuda o caso. E aí ele estuda, ouvindo as partes, conhecendo a lide, e aí motiva a sua decisão fundamentando-a no sistema do artigo 11 do CPC. Só que acontece, pessoal, nesse contexto de consequência, o juiz ele se baseia-se numa tese aplicada de acusação, numa antítese, que é a oposição à tese, para gerar a síntese. O princípio da congruência, eu falei desse princípio por vários momentos. Vou pôr logo assim para chegar logo. Aqui, cheguei rápido. Então veja, pessoal, olha aqui, ó, que lance interessante. Pelo princípio da congruência, nós temos o que, gente? Uma petição inicial que apresenta fato, direito e pedido. Uma contestação que apresenta fato, direito e pedido. E a sentença? Diante dos fatos, um relatório expositivo. Diante do direito, um fundamento. Agora, cuidado. O juiz está adstrito a examinar os fatos, mas ele pode apresentar outros fundamentos. Ele pode entender que o fundamento da inicial é pertinente e o da contestação não ser pertinente. E trazer o fundamento com base na anotação já plausível da exordial, da inicial. O juiz pode se apoiar no direito apresentado pela contestação, mas não concordar com o direito apresentado pelo autor. E ele pode muito bem, pessoal, trazer um entendimento que não é o direito das partes serem invocadas. Vamos supor que tanto a inicial quanto a contestação trazem argumentos teratológicos contra o direito. Mas os fatos ele não pode inventar. Perante fatos, não há argumentos. Perante fatos, não há divergências, porque fato é fato. Ex facto, orito jus.
Ou seja, dos fatos dão origem a direitos. Então, dos fatos não pode haver celeuma de complicadores. E te digo mais, existe no processo um diálogo quanto à realidade. É o princípio da persecução da verdade real. Superamos, e muito, o princípio da verdade processual. Não estamos mais naquela questão objetiva, para decoreba, processo civil, verdade processual, processo penal, verdade real. Isso aí é decoreba que não aplica-se hoje de forma pacífica no nosso atual Código de Processo Civil. Você vai ver dentro dessa prerrogativa do contraditório que possibilitar em vários momentos do contraditório é propiciar, pessoal, alcançar a verdade real. A verdade real. Então veja, aos fundamentos, ele é um juiz, pessoa com curso, conhecedor, ele pode perfeitamente trabalhar um entendimento, inclusive, mais contemporâneo ao caso. Mas tem que ser justo, tem que ser legal, lícito. E quanto aos pedidos? Aí, meu amigo, aí o negócio está amarrado. Porque, veja, ele pode... Aliás, existem dois pontos que ele está amarrado. É os fatos, que inclusive ele pode deduzir das provas, não necessariamente das petições iniciais e contestações, mas das provas ali apresentadas, porque podemos ter um caso sui generis, tanto a parte autora quanto o réu esteja de má fé. Pode haver. Mas perante o elemento factual, deduzido nas provas consubstancial dos autos, só indedutivo. A não ser, aí o direito tem esse negócio, né? A não ser que tudo esteja nulo, até as provas. Mas, pessoal, o pedido é uma coisa que o juiz não pode. O juiz não pode se furtar. Perante fatos e perante pedidos, o juiz não pode jamais se ater de observar. Então, veja, pelo princípio da congruência ou a distinção, mais uma vez trabalhando eles, pela terceira e quarta vez, mas é a última, pelo princípio da distinção ou da congruência, aplicando-se perante o contraditório, sem dizer que o juiz ele tem que se julgar, ele tem que decidir naquilo que está fixado nos pedidos. Então veja, ele não pode ter um julgamento ultra petita, ou seja, além do que foi pedido. Ele não pode ter uma decisão judicial de sentença que traga algo abaixo, de forma ínfima, ou seja, citra petita ou infra petita. E não pode, pessoa, inovar a lide, trabalhar um pedido lá que só está na cabeça dele. Ele não pode fazer isso, ou seja, extra petita. Então, pela congruência, não pode termos uma decisão de sentença ultra petita, citra petita ou infra petita, bem como uma decisão extra petita. Agora veja, qual vai ser o contorno para tal? O dispositivo. Porque é aqui que o juiz bate o martelo, aqui que ele condena, aqui que ele manda indenizar, manda pagar, manda buscar, manda entregar, é no dispositivo. Tudo bem? Tranquilo? De boa? Pessoal, volta aqui comigo ao contraditório e ampla defesa. Nesse sentido de consequência, vamos aqui especificamente aos dispositivos. O artigo 7º é um deles. Acho que vai demorar muito o 7º, né? Bora. Vamos aqui. Deixa eu fazer assim, mais rápido. É bem mais rápido. Então, pessoal, nesse sentido de consequência, nós temos que apontar, vamos ler o artigo 7º, o artigo 9º e o artigo 10, as formas como o contraditório ele se apresenta no processo. Isso mesmo. Vamos identificar como o contraditório se apresenta no processo. Então, primeiramente, o artigo 7º do CPC, olha o que diz, é assegurar às partes paridade de tratamento. Isso aqui é o quê? Isonomia. Em relação ao exercício dos direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Artigo 9º caput, olha o que ele diz, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, contraditória. Artigo 10. O juiz não pode, repito, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamentos a respeito do qual não se tenha dado a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Sempre, sempre, sempre havendo diálogo, cooperação, contraditório, isonomia. Mas, pessoal, vimos ainda há pouco as circunstâncias que envolvem o contraditório diferido. O contraditório diferido. Mas eu queria apontar para vocês, pessoal, infelizmente não coloquei no material, as circunstâncias claras e translúcidas
em que podemos dizer que são exceções ao contraditório. Exceções ao contraditório. A primeira delas, pessoal, é o contraditório diferido, abrangendo o parágrafo único do inciso 1, abrangendo o parágrafo único do inciso 2, do artigo 9º do CPC, e aí o parágrafo único do inciso 2 combina com o artigo 311, inciso 2. Bem como, pessoal, o parágrafo único do inciso 2 combinado com o artigo 311, inciso 2. Agora, pessoal, tem uma situação pontual que eu já havia falado para vocês, mas foi lá no início do curso, que é a improcedência liminar do pedido. Então, vamos lá. As hipóteses do artigo 9º, parágrafo único. Depois, nós vamos ao que, gente? A improcedência liminar do pedido. Vamos aqui. Então, nesse sentido e consequência, já foi, inclusive, objeto de prova. Artigo 322 do nosso CPC, né? Trata pontualmente, pessoal, no seu parágrafo único. Opa, gente, acho que eu coloquei errado aqui. Ah, tá, desculpa, gente. 332, tá? Eu marquei errado. Então, pessoal, o artigo 332 do nosso amigo CPC, olha o que ele diz. Nas causas que dispense a fase instrutória, o juiz, independentemente de citação. Isso aqui, gente, é uma exceção contraditória. Julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Se você for pegar um inciso, tá? Porque é bastante coisa. Olha só. Inciso 1, enunciado de súmula do STF ou do STJ, tá? E isso também, pessoal, em recente entendimento por parte dos tribunais, em especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, há um pleno fortificação do entendimento que também aplica-se a improcedência, né, liminar do pedido no âmbito dos juizados especiais cíveis. Quando nós formos falar especificamente dos juizados, eu vou tocar mais uma vez dessa matéria. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Bem, nesse sentido e nessa consequência, pessoal, olha só, há também uma outra situação final e derradeira de excepcionalidade ao contraditório. Está no artigo 332, parágrafo 1º do CPC. 332, parágrafo 1º. Olha o que diz. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar o que, gente? A ocorrência da decadência ou da prescrição. Então, não esqueça jamais disso. O artigo 9º, parágrafo único, o artigo 322, caput e seus incisos, e o 332 no seu parágrafo 1º. São as exceções ao nosso princípio do contraditório. Contraditório, filho. Muito grau. Tanta coisa, né, gente? Tanta coisa. Só para ter uma ideia, olha, 214. Isso aqui ainda não acabei, hein? Isso aqui ainda nem acabei. Bom, bem. Pessoal, tranquilo? Tá de boa? Ficou claro? Beleza? Bem, vimos o que é o contraditório. Vimos as dimensões do contraditório ao nível processual civil. Vimos, pessoal, especificamente a sua relação com o princípio da congruência. Vimos agora as exceções pontuais, pessoal, ao princípio do contraditório. E agora, pessoal, vamos identificar alguns mecanismos em que exortam o contraditório. O primeiro deles, pessoal, é se há petição inicial, tem que haver o que, gente? Contestação. Então, está lá no artigo 335. Então, vou repetir. Quais seriam as situações em que se apresenta o contraditório com base nos meios que resguardam o mesmo? O primeiro deles, pessoal, é, havendo a inicial, tem que haver o que, gente? Contestação. Pessoal, existe a reconvenção, que é a ação do réu. Na havendo reconvenção, tem que ter a resposta à reconvenção. Está no artigo 343, caput e parágrafo 1º do CPC. A reconvenção e a contestação vão ser mais aprofundados seus estudos em processo civil 2. Havendo contestação, pessoal, dependendo da circunstância, vai haver o que, gente? Réplica. Artigo 437 do CPC. Pessoal, e por fim, havendo decisão judicial, pessoal, interlocutória ou de sentença, tem que haver o que, gente? Recurso. Recurso, se for interlocutória, agravo de instrumento, se for sentença, apelação. Quanto ao despacho, os despachos são irrecorríveis. Por quê, pessoal? Os despachos, em gerais, eles têm a natureza de propiciar especificamente o impulso oficial. Ou seja, propiciar que a demanda ela tenha o seu natural segmento. Isso está onde, pessoal? Artigo 1001 do CPC, que diz o seguinte.
dos despachos não cabe recurso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Bem, pessoal, para finalizar pontualmente a minha explicação, minha explanação, eu deixei para vocês o julgado pontualmente, aliás, deixa eu mostrar logo aqui, em que ele apresenta especificamente, pessoal, o que é a ampla defesa. E deixo bem claro que, se de um lado, pessoal, o contraditório ele consiste em mecanismos legais de garantir processualmente a defesa do acusado, a ampla defesa, pessoal, é a possibilidade de provar seus argumentos de defesa. E aí o ministro Gilmar Mendes, pontualmente aqui, pessoal, nesse mandado de segurança 24.268, rapaz, tá de mal comigo? Volta. Só botar aqui Gilmar Mendes. Show. Então, pessoal, rapidinho, né? Tô acostumado. Então, veja aqui, nesse julgado, mandado de segurança 24.268, nós temos aqui, pessoal, os âmbitos de incidência da ampla defesa. Veja que a ampla defesa, ela resguarda o que, gente? A possibilidade de provar seus argumentos de defesa. Então, vamos lá. Primeiro, direito de informação. Subsequentemente, o direito de manifestação. E, por fim, o direito de ver seus argumentos considerados. Então, um fala dos mecanismos, dos instrumentos, que é o contraditório, o outro fala da a possibilidade de provar os seus argumentos de defesa. Ok? Bem, trago para vocês aqui uma especial citação de Valber de Moura Angra, que diz: a ampla defesa permite ao cidadão se contrapor às acusações de que lhe foram imputados, permitindo-lhe provar sua inocência. Beleza, pessoal? Aqui eu trago o computador diferente, eu pensei que eu não tinha colocado, tá aqui. Enfim, passou, na próxima a gente explica o desenho. Beleza, pessoal? Tranquilo, tá de boa? Tranquilo? Pessoal, tô animado. Vamos seguir. Olha só, o princípio da função social do processo. Esse princípio aqui, pessoal, nós já vimos tratado com vocês lá no artigo 8º do CPC. Trago para vocês pontualmente aqui a sua referência. Olha o que ele diz. O artigo 8º do CPC diz o seguinte, que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum. Nesse sentido e consequência, pessoal, veja que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz ele vai atender ao que, gente? Aos fins sociais, que como já vimos anteriormente, é a compatibilização da norma jurídica positivada com o meio social. Ou seja, o juiz, sem que haja um comportamento nulo, comportamento contrário ao crime da legalidade, ele vai adaptar a realidade da lei à realidade social, buscando o que, gente? Sempre atender aos fins sociais. E, na mesma medida e consequência, ao bem comum. O que é atender às exigências do bem comum? Ou seja, pessoal, é o juiz buscar a dimensão axiológica da norma. Trabalhando com um pressuposto básico, pessoal, uma técnica de buscar o bom e o equitativo. Aliás, já conhecemos na introdução ao estudo do direito, em civil, direito civil 1, no direito material, e agora, mais uma vez, em processo civil, o brocardo, jus et ars boni et aec. Ou seja, direito é a arte do bom e do equitativo. Buscar o bom e equitativo, pessoal, é buscar o quê? O bem comum. Tranquilo? Então, para que consagra, portanto, o bem comum, ele vai se apoiar em que, gente? Nas metanormas. Paz, justiça, dignidade, solidariedade, e aí vai, etc. Tranquilo? Tá de boa, meus queridos? Isso aqui nós já vimos trabalhado especificamente no que tange, no que se refere ao princípio da legalidade. Assim sendo, pessoal, para finalizar aqui, deixar aqui o quadro bem notório, porque há um princípio importante para ser analisado, e aí eu vou ter que deixar uma videoaula específica para ele, que é o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado. Aqui eu vou trabalhar o princípio da motivação, o princípio da primazia do julgamento de mérito, cara, muita coisa importante. Como eu estou em alfa e vou para beta, vou deixar esses princípios para um próximo momento, ainda hoje, para você aqui. Meus queridos, muito obrigado por ter me ouvido. Se a aula foi boa, foi circunstancial, ajudou você ao conhecimento, eu te peço, eu não tenho vergonha de pedir, eu tenho vergonha de desistir. Eu peço para você compartilhar. Compartilhe. Dê essa força aqui para um amigo. Compartilhe as pessoas. Ajude também essas pessoas esse conhecimento. Porque eu tenho convicção que o conhecimento é recente. Jurisprudência nova.
2019, 2020, essa que é a minha preocupação com vocês. Então compartilhe, deixe o seu like e não esqueçam, Deus realiza sonhos. Um grande abraço e até mais.